Olá, queridos, bem-vindos a mais um The Lions Cast. É uma alegria estar novamente conectado com vocês e temos tido um ótimo feedback desses momentos que nós estamos tendo de mesa com pessoas relevantes, pessoas cheias do Espírito Santo. Eu quero começar esse momento, né, dando as boas-vindas à minha linda esposa que está aqui, pastora Tati. Tudo bem? Tudo bem, pastor Diego. E aqui hoje a gente está com pessoas especialíssimas, né? De Deus e que tem feito a diferença, né, na nossa geração. Né? Deus tem levantado na nação e com curas e milagres. É verdade, é verdade. Amém. Aproveitando já, né, com essa introdução, está conosco aqui o pastor Davi Feijoli e sua esposa, pastora Márcia. Uma alegria tê-los conosco. Né? Para quem não os conhece, eles já vão falar melhor, tá? Mas para quem não os conhece, eles assim têm um ministério muito especial. Deus usa muito eles na parte de curas, né? Milagres. E nós temos experimentado isso em várias das nossas igrejas, né? Tivemos oportunidade de estar juntos já em várias ocasiões. E vemos Deus agindo na vida deles. Então, em primeiro lugar, é muito bom tê-los aqui conosco. Amém, pastor. Uma alegria nossa poder estarmos aqui na cidade do Leão, né? Temos desfrutado, né, de sinais, prodígios e maravilhas, né? Aleluia. Então, assim, o Senhor tem confirmado a palavra dele. Tem sido um tempo maravilhoso no projeto e nos outros projetos também. Estivemos lá no Recreio dos Bandeirantes. E é motivo de alegria, uma honra para nós também, uma alegria estarmos aqui com os irmãos. Glória a Deus. É verdade. É uma bênção estar com esse casal ungido, né? Vimos a glória de Deus aqui no projeto em Irajá, também lá no Recreio, nos demais. E é muito, muito bom ver o agir de Deus e sabermos que Jesus Cristo é o mesmo. Ele continua curando hoje, libertando hoje, salvando hoje. Ele não mudou. Amém. E é bom também saber do propósito do projeto hoje, né? Para esse ano, que é sinais, milagres, prodígios. E o Senhor tem respondido, né? Nesse ano de 2022, com essa graça. Eu sei que ao longo dos anos o Senhor tem feito, mas depois desse processo todo que nós passamos, nós sabemos que esse é um tempo em que o Senhor vai trazer para nós. Nós cremos isso. A Bíblia diz que os que com lágrimas semeiam, certamente com júbilo ceifarão. Então passamos momentos muito difíceis, mas esse é um tempo de uma colheita, e nós cremos numa colheita de cura. Cura divina, que aponta para Jesus, né? Os sinais apontam para Ele. Amém. E cura divina faz parte da obra redentora de Jesus. Aleluia, Amém. Glória aleluia. a Deus. Amém. Na verdade, até ministrei recentemente na nossa igreja que o povo cristão, vamos colocar assim, o povo evangélico, se acostumou nos últimos anos a um evangelho que não transforma. Evangelho que não transforma é até paradoxal, mas um Deus que não cura. Muitas pessoas só esperam uma porta aberta na vida financeira, mas acham que vão conviver com uma enfermidade para o resto da vida. Como é que seria isso, né? Enfrentando um ambiente, às vezes, de tão pouca expectativa, né, pastora Tati? Verdade. Pessoas tão rasas a nível de fé, né? É verdade. E até porque também a gente sabe que nós estamos nos últimos dias, né? E a palavra é muito clara que muitos iam apostatar da fé. Mas eu creio também que vai vir um avivamento muito lindo, sabe? Sobre a nação brasileira, sobre as nações. E Deus está levantando pessoas, né? Com dom de cura, de milagres, para dizer, como a pastora falou, Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Amém. Então, eu fiquei muito impactada, né, com os testemunhos. E eu também vivi um testemunho de cura, né? Quando um pastor foi lá no Recreio, orou pela minha vida. Né? Eu estava sentindo muitas dores no ciático e eu não senti mais. Isso é muito lindo testemunhar, né? E a gente também quer saber um pouquinho, pastor, como tudo começou. Essa questão do dom de cura, porque é um dom, né? É um dom espiritual. A palavra fala sobre os dons de curar, né, no plural.
nós estamos, desde agosto de 2004, mostrando nas Escrituras, expondo as Escrituras que Jesus Cristo é o mesmo, que o que Ele operou no passado, Ele opera hoje. E nós temos perseverado nisso, indo nos lugares, nas vilas, nos sítios, nas comunidades, nas nações, nos continentes, levando a palavra de Deus. Então, a nossa pregação, o apóstolo Paulo diz que a minha pregação não consistiu de linguagem, de persuasão humana, nem de ostentação de linguagem. Mas o apóstolo Paulo falou, quando eu fui estar com vocês, a minha pregação consistiu em demonstração do poder de Deus. Então, o cristianismo, ele sem milagres, irmãos, nós precisamos dos milagres e da operação do Espírito Santo. Se não tem unção de Deus, é meramente uma reunião, fruto de esforço humano, né? É verdade. Então, em agosto de 2004, nós começamos, antes disso, já em 98, então já tem 25 anos impondo as mãos, como intercessores, viajando em alguns países com algumas equipes de pastores americanos, argentinos, europeus, e tem 18 anos que eu e Márcia temos ido ministrando cura. E sobre a palavra, né? O Senhor, Ele já deu a palavra, né? Ele falou, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Então, muitas pessoas estão esperando, talvez, trovões e relâmpagos aparecerem para poder ir. E a unção, pastor Diego, ela vai funcionar à medida que você vai. Então, quando você vai aos necessitados, aos aflitos, ali a unção vai funcionar. Agora, se nós ficarmos entre quatro paredes, a unção tende a ficar represada. Então, começou nesse processo de conviver com muitos pastores que eram usados por Deus. Então, nós cremos na unção por associação também, né? E muito mais que isso, o serviço. Porque nós operávamos nos dons de socorros, levando os pastores, fazendo as agendas, levando nos jantares. Eu era motorista, coloquei o nosso veículo à disposição, não tinha pretensão nenhuma. Que legal. Não tínhamos pretensão. Tudo começou servindo. Começou no serviço. Uma pessoa... E termina no serviço também. E nós operamos... Continuamos. Nós continuamos operando nos serviços. Então, eu lembro que uma vez subindo a serra de Petrópolis, um pastor muito querido, que nos ensinou muito na cura, ele falou assim, Davi, o que você está fazendo por mim, outros irão fazer por você. É assim que funciona. Eu nem imaginava que ele... É a lei da semeadura. Exatamente. Isso aí. Então começou assim, vocês muito lindo isso. Servindo, transladando ministros do Evangelho. Só de ver eu já estava feliz, pastor Diego. Só de estar ali vendo. Como foi assim, de repente, você foi desafiado a começar a orar também? Sim, houve há um desejo. Deus coloca em nós o desejo e o efetuar. O querer e o efetuar. Então começou sim, porque havia um desejo muito grande. Nos anos, por volta de 86, 88, eu já tinha muita literatura, que eu poderia citar muitos nomes aqui, livros que falavam sobre cura divina, que foram esfarelados, literalmente viraram farelo, degradaram de tanto que li. A minha esposa também, e ela pode falar também um pouquinho desse início. Então, com 12 anos eu fiz uma entrega para missões, né? Então, meu desejo era... Eu não queria nem casar, eu queria fazer a obra missionária. E aí... Deus te deu as duas coisas. Isso é outro detalhe, né? Porque eu fiz uma cartinha para Jesus, igual o Po Yong-Soo no livro dele, A Quarta Dimensão. Sim. E aí eu só faltei colocar o nome Davi. Mas aí eu pensei assim, aí eu vou ficar atrás dos Davis, não pode, né? Mas aí o Senhor mandou a lista completa, né? Ainda mandou o nome, o Davi. Mas aí isso é uma questão à parte. Então, com 12 anos, eu fiz uma entrega para missões e eu tomei para mim aquele versículo, tudo que vier à mão para fazer, faça-o, conforme as tuas forças. Minha mãe era uma cristã autêntica, professora de escola bíblica das crianças. Meu pai era um alcoólatra. E, quer dizer, eu sofri essa adversidade, né? Mas, mesmo assim, o desejo que eu tinha de servir ao Senhor era muito grande. E aí as portas foram se abrindo e logo eu fiz o seminário,
fiz o curso da APEC para evangelizar crianças, e aí, com 16 anos, eu já estava fazendo viagens missionárias. Eu estudava, mas fazia viagens missionárias para preparar professores evangelistas de criança, e aquele sonho, aquele desejo, né? E eu vi a sua foto na Kombi, achei muito interessante, porque eu fiz muitas visitas de Kombi, e o meu sonho era estar numa Kombi com meu marido. E uma vez a gente fez uma viagem missionária, já casados, de van, e depois de Kombi. Aí eu contei, né? Aí o pastor falou, poxa, mas por que você não pediu uma van? Logo uma Kombi? Porque eram os meios que nós tínhamos na época, né? O Senhor começou a falar comigo de uma forma muito clara, que Ele ia nos levar... A gente namorando, ele dizia que ia nos levar às nações. Ele falava que o nosso ministério seria como de Paulo, que nós iríamos de igreja em igreja. E nós auxiliávamos muito um pastor, muito usado em avivamento, mas ele não era usado no dom de cura. E eu já tinha visto o Senhor curar através de muitos ministros, e eu vi ali uma necessidade. Nesse período, o Senhor foi assim me trazendo clareza e dizendo que o nosso ministério seria como de Paulo, que nós iríamos de igreja em igreja. Mas eu não contava nada para o meu esposo, porque tudo tem a hora. O Senhor falou o nome dos países, as cidades, como seria. Falou que São Paulo seria ali, Espírito Santo seria ali. Mas naquela época o Davi nem falava publicamente assim. Ele é filho de pastor, graças a Deus, mas não tinha uma desenvoltura nessa área, né? Mas o Senhor é fiel. E eu lembro que um dia eu ainda falei assim para o Senhor, falei, Senhor, dá a ele o dom de curar. E talvez alguém diga assim, então Deus fez porque você pediu. Não, eu creio que, como Wesley, né, dizia, tudo que Deus faz é em resposta a orações. Sim. Então, Deus coloca no nosso coração até a intercessão, pelo que orar. Então, ele vai gerando no seu coração e você vai transformando aquele gerar de Deus em intercessão, em orações. E aí, quando nós nos casamos, foi algo tremendo o nosso casamento, e a nossa casa se tornou uma casa que recebia missionários, pastores. Não sabia o que o Senhor ia fazer, mas eu me lembro de um pastor, como ele mesmo falou, que marcou a nossa vida, porque ele era muito usado por Deus nos dons de curar. E nós vimos todas as pessoas que chegavam, elas eram curadas, era a empregada, era o pedreiro, era o meu sogro, a prima, o tio, as pessoas dali. Elas eram curadas e voltavam no outro dia para dar o testemunho. Então nós começamos a entender, isso é o Evangelho. É o Evangelho, porque Jesus falou, quando chegardes numa cidade, curai os enfermos, expulsai os demônios, né? Curai os enfermos que nela houver. Então você começa a entender, se eu chego numa casa, e o que eu tenho para dar? Nada, mas Jesus tem. Então ele tem a cura divina, ele tem a libertação. Então, foi ali que nós começamos, com o coração totalmente dilatado, sem se preocupar com o que nós íamos receber em troca. Nós só queríamos servir. Se nós estivéssemos ali para servir, nós estávamos alegres demais. Eu me lembro que esse pastor amado, ele dizia assim, Davi, ordene ao monte, e aí, ore você. Aí a pessoa sentava, media a perna e diga a perna que cresça na autoridade do nome de Jesus. Vem, Márcia, agora é você. Assim mesmo, irmão. Legal, ele discipulou a gente numa fé. E ali nós já tínhamos uma bagagem, né? Porque nós já tínhamos uma bagagem desse desejo, dessa leitura, do crer na palavra. Com certeza Deus conectou vocês com ele, vendo assim o sonho e o desejo do coração de servir e operar nessa área, fluir nessa área. Deus conectou vocês com a pessoa que iria assim ajudá-los nesse sentido. Eu creio muito porque nas conexões. Porque tudo faz parte do propósito, né? Um amigo nosso sempre fala que as pessoas com quem você caminha, o conhecimento com que você adquire, você falou que lia muito sobre curas e milagres, isso tudo vai te conduzir para o teu propósito de vida, né? Exato. Deus sabe aquilo que vocês foram chamados desde o ventre para fazer aqui na Terra, né? Exatamente. E a gente poderia citar vários nomes que nós participamos e aquele desejo muito grande, né? E aí eu me lembro, né, quando o nosso filho nasceu em junho, foi
foi feito um evento onde o Davi estava coordenando. Um ano antes, esse evento foi programado. E eu não tinha filhos ainda. Então, nós tínhamos o propósito de fazer essa conferência. E aí a gente se viu, né, diante das circunstâncias, pensando em como isso ia acontecer. Sim. Mas nós seguramos o desafio. E vieram 19 missionários da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, da África, israelense, e foi um trabalho tremendo. Quando finalizou, eles foram embora. E o Davi começou a orar pelas pessoas. Né? Que ano isso? 2004. Veio uma ousadia. Uma ousadia. E aí, queridos, apesar de tudo que Deus já tinha falado ao meu coração, usando até pessoas seríssimas também para confirmar, quando eu comecei a ver a ousadia do Espírito na vida dele, eu tive que sentar, perdi as forças, porque ultrapassava as minhas expectativas. Logo no início, ele já... uma querida nossa foi na nossa casa. Poxa, quando esses missionários vierem, chama fulana porque ela está gravemente doente. E ele, mas por que nós não podemos orar? Ah, sim. Aí, podemos orar pelo telefone. Eu falei, Jesus, orar por uma questão que não tem cura e ainda pelo telefone é muita ousadia. Queridos, pegou o telefone e orou, a irmã foi curada. Está curada até hoje, a nossa querida, nossa amiga. Glória a Deus. E assim começou o favor de Deus. Coisa linda, e né? Um atrás do outro, Deus não chama os capacitados, né, mas capacita. Aleluia. Aí o nosso pastor convidou ele para ministrar e ele conta, né? Eu estou contando tudo. Aí ele começou fazer vários escritos, e essa parte ele pode contar. E a primeira mensagem que ele pregou, eu me lembro bem, que foi Atos capítulo 3, o nome de Jesus, o paralítico que andou e ordenando perna cresça, e o Senhor começou a mover, e depois o Senhor foi aumentando. E desde a primeira mensagem já experimentaram mover de cura? Nunca mais parou. Uau, que lindo. E fala para mim, desculpa, pastora Márcia. Pastor Davi, uma experiência ou duas, assim, se conseguir falar brevemente, que marcaram, assim, de cura, que você mesmo ficou assim, meu Deus! São várias. São várias, Pastor, né? são várias. Por essa cura, todo esse tempo, todos esses anos, se fosse só essa cura, já valeu a pena. Que é uma criança, hoje ela já é uma jovenzinha, que ela tinha artrite idiopática juvenil, lá em Taubaté. Ela era bem pequenininha, devia ter uns 7 aninhos, assim, e era uma plataforma bem grande, e quando o poder de Deus estava vindo sobre as pessoas, ninguém orou por ela, mas quando eu olhei à esquerda, embaixo, eu vi aquela criança sendo movida. Seus braços eram movidos, as suas pernas eram movidas, parecia uma borboletinha, porque essa doença, ela tomava 11 medicamentos a nível quimioterápicos de uso contínuo, e naquele dia ela estava com muita dor, e havia uma expectativa muito grande da igreja em relação a ela. E os familiares delas eram pessoas também chaves na igreja, obreiros na igreja. E resumindo, pastor, ela estava com muita dor, e o pai dela conta no testemunho que ele falou assim, filha, para acalmar ela, o que você está vendo lá na frente? Na hora ela falou, eu estou vendo Jesus. Que lindo. E homens de branco. Quando ela falou isso, ela caiu debaixo do poder de Deus. Não houve nenhuma intervenção de nada. Foi durante o culto. Ela ficou 40 minutos sendo movida e restaurada. E ela levantou, teve fome, comeu, pediu algo, nunca mais. Ela voltou a ser a filha que a mãe linda. Tinha antes do diagnóstico. E detalhe, naquele mover, pastor, o seu braço começou a fazer um movimento e o seu dedo polegar começou a fazer esse movimento. E nessa hora os pais desabaram a chorar, porque a doença foi diagnosticada no polegar. Era como o Senhor estivesse falando, alô, aquilo que foi diagnosticado aqui, eu estou curando. Aleluia. Fizeram recorrentes ciclos de exames, vários ciclos e ciclos, sempre nos mandavam, agora não, elas já estavam uma linda, jovenzinha, e o Senhor mudou a história daquela família. Que coisa linda, né? Glória a Deus. Olha, eu creio que se deixar, a gente pode contar testemunhos aqui durante muito tempo. Quem sabe Deus vai nos dar uma oportunidade para gravar mais um, dando continuidade.
Mas nós estamos já na reta final desse episódio aqui do podcast. Eu quero agradecer vocês, assim, que Deus continue usando vocês com unção, com graça. Aleluia. Tá? E eu tenho certeza que muita gente vai ser ainda curada através do ministério de vocês, né? É um prazer conhecê-los e poder chamá-los de amigos também, né? Amém. Pastora Tati, fala pro pessoal aí se inscrever. É isso aí, se inscreva no nosso canal, né? Ative o sininho para os novos vídeos, Projeto Vida Nova. Você vai assistir os nossos clipes, as nossas palavras durante o culto. Vai ter palavra também ali do pastor Davi, da pastora Márcia, né? Nos cultos das quartas em chamas, nos domingos. Olha, você vai ser impactado e eu tenho certeza que você pode ser curado aí na sua casa também. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos nessa e até o próximo episódio do The Lions Cast. Que Deus te abençoe muitíssimo.